Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Os Vencedores. E todos os dias nós temos uma palavra de fé, uma palavra encorajadora, uma palavra que chegará aos corações. E por isso, hoje eu quero trazer para você mais uma vez essa palavra viva, essa palavra que nos alimenta todos os dias. Por isso que quando Moisés fala com Josué para que ele nunca pudesse apartar do livro dessa lei, ele está falando da Bíblia, ele está falando da palavra viva e eficaz. Quando nós temos essa palavra, nós temos a Bíblia, nós vivemos ela, nós estamos a cada dia mais sendo alimentados. E para isso que nós estamos aqui no canal Os Vencedores. Você receberá aqui esse alimento, você receberá essa palavra ao seu coração. E hoje eu quero tratar de um assunto também que vai nos elevar espiritualmente. Hoje eu quero tratar de um assunto que todos nós vivemos, que todo ser humano vive. O ser humano, ele passa por situações, ele vive desafios. E esses desafios e essas dificuldades podem ser chamados de gigantes. E hoje nós vamos descobrir como vencer os gigantes. Como vencer os gigantes que têm todos os dias nos tentado, todos os dias nos afrontado. E por isso eu quero ler com você em 1 Samuel, no capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 1. E o texto diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Danim. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem, guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Aqui nós temos um local que está diagnosticado como um local de guerra, pois o povo de Israel, o exército de Israel, acampa no vale de Elá, e o exército filisteu, eles acampam ali entre Socó e Azeca. São ali regiões próximas. Mas naquela época, quando se levantava uma guerra, se levantaram ali o combate, se levantava ali a guerra para que pudessem de fato guerrearem, ali aguardavam os comandos, ali aguardavam o momento exato. Mas eles acamparam em lugares de fronte e acamparam de modo visível. Todos sabiam que um exército de uma nação estava ali. Mas eu quero trazer para você hoje como vencer os gigantes que todos os dias nos afrontam. Isso é comum na nossa realidade. Quantos não passam desafios? Quantos não passam situações? Hoje nós damos um nome de gigantes, e na verdade são gigantes. Todos os dias se levantam contra nós, se levantam contra a família, se levantam contra o trabalho, se levantam contra a humanidade. São gigantes, são situações difíceis. E hoje nós vamos aprender, nós vamos descobrir como vencer os gigantes. Observe que o gigante sempre vai afrontar. O gigante sempre vai querer intimidar. O foco dele sempre será por medo.
O gigante também tem medo de quantidade. Quantidade de pessoas que lutam pela mesma causa, ou seja, estão na mesma visão e proclamam a mesma fé. Por isso, quando o gigante se levantar, esteja primeiro com a sua fé ativa. Não deixe o gigante te amedrontar, não deixe o gigante te tomar, pois na verdade o gigante, ele já é um medroso. O gigante, ele põe medo porque ele já existe medo dentro dele. E na verdade os desafios, as situações que nós passamos, já vem de uma causa, já vem de uma situação. E quer nos colocar medo o tempo todo, quer nos paralisar o que nós estamos fazendo, quer nos paralisar o que foi definido, direcionado por Deus. Só existe uma forma de vencer o gigante. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero ler com você em 1 Samuel mesmo, capítulo 17, mas nós vamos ler agora no versículo 12. Davi era filho daquele que chamava Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, o terceiro Samá. Davi era mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul, voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Davi, ele entra ali naquele local de guerra. Davi vai ali com um propósito, ele foi ali em ordenança do seu pai. Porque o seu pai o pediu para ele levar comida para os seus irmãos. Levar comida ali para o comandante também. E Davi, ele chega naquele local e vê um grande número de pessoas. Um número de pessoas que estavam todas amedrontadas, porque estavam vendo o gigante. As pessoas estavam tendo foco no gigante, aí ao invés de ter o foco no Senhor dos Exércitos. E Davi chega ali naquele local e ele manda procurar, ele pede para poder procurar o rei Saul, para que ele pudesse lutar com aquele gigante, para que ele pudesse enfrentar aquele gigante. Mas Davi sabia que ele não iria enfrentar o gigante sozinho, porque ele tinha o Senhor dos Exércitos. O povo de Israel tinha esquecido quem era o Senhor dos Exércitos. O povo de Israel tinha esquecido que já tinha passado por outros problemas, por outras situações como essa. Situações que eram comuns. Naquela época era comum guerrear uma nação contra outra. Era comum. E o povo já tinha essa experiência. Mas eu quero trazer para você então o segredo para vencer os gigantes. É em nome do Senhor dos Exércitos. Não procure combater, não procure lutar com as situações, com as armas que você tem. Não procure enfrentar as dificuldades sem o Senhor dos Exércitos. As situações, porque elas vão voltar. As situações. Agora, quando vencemos com o Senhor dos Exércitos, essas situações, elas vão de fato serem vencidas. Vão serem vencidas. Agora, quem é o Senhor dos Exércitos? Eu quero ler com você no livro de Salmos, no capítulo 46 e o versículo 7. Eu quero apresentar para você nessa hora, Salmos 46 e o versículo 7. E o texto diz assim: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então nós não temos nada que temer. Qual seja a situação, qual seja a dificuldade, a palavra nessa hora é para que nós confiamos no Senhor dos Exércitos. O Deus conosco, Ele está conosco em todo o tempo, em todo o momento. O que preciso saber e fazer? Clamar ao Senhor dos Exércitos e inseri-lo na batalha. Inseri-lo na batalha. Davi tinha experiência de luta? Não, ele tinha experiência de combate.
pois ele já tinha combatido o urso e o leão, e o mesmo Senhor dos Exércitos venceu por ele. Agora, a partir do gigante, eu estou ali alistado. A partir do momento que eu venço um gigante, eu já tenho experiência de combate, eu já tenho experiência ali de luta, porque nós sabemos que nós estamos alistados para a guerra, e estas lutas será apenas para a qual nós vamos podermos proclamar que é apenas mais uma luta, é apenas mais um gigante, é apenas mais uma dificuldade, porque o Senhor dos Exércitos já venceu todas elas por nós. Tem o Senhor dos Exércitos em sua vida. Não faça nada sem o Senhor dos Exércitos. Não enfrente gigantes que são desafios e dificuldades sem o Senhor dos Exércitos. Peça sempre ao Senhor dos Exércitos as armas de guerras corretas, para que você possa vencer todos os desafios, as dificuldades. Que o Senhor te abençoe e te guarde, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, dê o seu like, envie esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Um abraço!